Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo aqui pro canal e hoje eu quero conversar com você, investidor iniciante que ainda está inseguro em começar a dar seus primeiros passos na renda variável. Se você tem dúvida como estudar as ações, como escolher as melhores ações das melhores empresas para sua carteira de investimentos, a aula de hoje foi feita para você. Eu trouxe aqui um pequeno excerto de uma das aulas que eu dou para os meus alunos dentro do curso Investindo do Zero, no qual eu quero te mostrar alguns indicadores fundamentalistas que eu considero muito importantes para você selecionar as empresas que vão compor a sua carteira de investimentos em renda variável. Então, se você não tem muito conhecimento sobre a chamada análise fundamentalista, se você quer aprender melhor sobre como escolher as melhores ações para sua carteira de investimentos, assiste esse vídeo até o fim, que eu tenho certeza que eu vou trazer aqui muitas informações relevantes para o seu aprendizado. Mas antes de partir direto para a prática, para o conteúdo mesmo, lá na tela do meu computador, eu queria dar aqueles recadinhos de sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que ele possa ser distribuído para mais e mais pessoas. Combinado? Bom, pessoal, então eu separei nessa apresentação aqui alguns critérios, alguns indicadores que eu preciso avaliar numa empresa antes de me tornar sócia dela, antes de efetuar a compra de ações. Então, para eu me tornar sócio de uma empresa, eu primeiro analiso se aquela empresa ela tem uma boa gestão, ou seja, uma boa governança corporativa, se ela tem lucros e faturamento constantes ou em um ritmo crescente, porque na verdade a gente se interessa por investir efetivamente em empresas que tenham lucros crescentes ou que pelo menos elas tenham um potencial futuro de trazer uma lucratividade considerável para o seu acionista. Além disso, eu fico de olho também no endividamento da companhia, se ela tem diferenciais competitivos, isso é muito importante, se ela atua em regime de monopólio, ou se ela tem uma marca forte, se ela tem bons produtos ou desempenha um bom serviço, e se ela também tem, por exemplo, preços baixos, porque num cenário de mercado muito competitivo, preços baixos é certamente um diferencial competitivo de uma empresa. Além disso, eu analiso se ela está ou não inserida em um setor resiliente, porque empresas inseridas em setores resilientes, que são setores mais resistentes à crise, como o setor elétrico, como o setor de saneamento, elas tendem a segurar bem o valor da sua carteira, né, o patrimônio que você tem investido em momentos de crise. Então é importante ter algumas empresas de setores resilientes inseridas na sua carteira de investimentos. E além disso, a gente analisa alguns indicadores fundamentalistas com relação ao preço da ação, se aquela ação está sendo negociada a um preço mais caro ou se ela está sendo negociada a um preço justo. E para fazer essa análise de indicadores fundamentalistas, gente, eu gosto muito de utilizar o site Status Invest. E lembrando que eu não ganho nada, gente, para indicar esse tipo de ferramenta. O que eu mostro aqui para vocês é justamente aquelas ferramentas que eu gosto, que eu utilizo na minha jornada como investidora e que eu gostaria então de compartilhar com vocês. E no caso aqui do Status Invest, se você clica aqui na lupa e você digita o ticker, né, o código de negociação de uma empresa na Bolsa de Valores, como aqui no caso eu inseri o código das ações de B3, né, ações da nossa própria Bolsa de Valores em si, a gente pode ver que esse site nos mostra uma série de indicadores fundamentalistas aqui que amparam o nosso processo decisório aqui na tomada de uma decisão de investir em uma empresa ou não. E no caso então de B3, né, que são as ações da nossa própria Bolsa de Valores, a gente já pode olhar de cara aqui alguns indicadores como Dividend Yield, como PL e como P sobre VP, que são indicadores que eu sempre analiso quando eu vou comprar algum tipo de ação. Lembrando, gente, que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu só quero te mostrar na prática, de forma didática, por onde passa a análise de empresas para você investir em ações. E aqui no caso, quando você clica, né, para o mouse, aqui em cima desse símbolozinho vermelho da página, o próprio site já te explica o que aquele indicador fundamentalista ele quer dizer. Então, por exemplo, o DY, que é o Dividend Yield, ele é um indicador utilizado então para relacionar os proventos pagos por uma companhia com o preço atual de suas ações. Então, quanto maior for o Dividend Yield, maior é a quantidade de dividendos que aquela companhia paga em relação ao preço que a ação está sendo negociada naquele momento. Então, aqui um Dividend Yield de aproximadamente 5%, quer dizer que 5% da cotação do valor de negociação daquela empresa, ele é anualmente revertido para aquele acionista na forma de pagamento de dividendos, o que é muito
muito bom, né? Porque você, além de ganhar dinheiro com a eventual valorização do preço da ação no mercado, você pode também ganhar dinheiro com as ações através do pagamento recorrente de dividendos. Um outro indicador que tem a ver muito com a precificação, né, o valor em que a ação está sendo negociada, é o preço sobre lucro e o P sobre VP. No caso do preço sobre lucro, como aqui o próprio site já nos explica, ele dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros de uma empresa. Então aqui no caso de B3, SA3, né, as ações da nossa bolsa de valores, a gente percebe que o mercado então está disposto a pagar 24 vezes mais do que o lucro da empresa no seu preço de negociação, o que nos mostra então que o mercado superestima, né, os lucros gerados por essa companhia. E o preço sobre lucro, gente, às vezes ele é muito alto, justamente porque a companhia ela tem um potencial de geração de lucros muito maior no futuro, e o mercado já precifica isso de antemão e já eleva nessa relação preço-lucro, porque o preço da cotação subiu demais antes mesmo da gente ver um crescimento na geração de lucros correspondente a essa precificação que o mercado faz. Além disso, outro indicador de precificação é o P sobre VP, que nos mostra então a comparação entre o preço da ação negociada no mercado e o valor patrimonial daquela empresa. Então aqui no caso de B3, a gente vê que o preço em que essa ação está sendo negociada hoje, ele precifica em 4,37 vezes o seu valor patrimonial. Ou seja, as ações de B3 estão sendo negociadas com um plus, uma valorização de 4,37 vezes se comparado ao seu valor patrimonial, né, ao seu valor de mercado. E aqui no caso, além desses indicadores, tanto de dividend yield quanto de preço da ação, né, que é o preço lucro e o preço sobre VP, a gente tem alguns indicadores de endividamento que mostram então pra gente quanto que uma empresa tem de dívidas em relação ao seu patrimônio líquido, que é exatamente aqui o que nos mostra, né, esse indicador, o dívida líquida sobre o patrimônio líquido. E aqui no caso de B3 a gente vê que ele está negativo. E o que isso significa então? Que é uma empresa que não tem dívidas, pelo contrário, ela tem excesso, ela tem caixa, ela tem disponibilidades. E uma empresa então como essa, que não tem dívidas, é algo muito bom, é um indicador saudável, né? Porque apesar da gente saber que o endividamento é algo normal, é algo que faz parte de um ciclo de crescimento de uma empresa, quando a gente vê uma instituição tão redondinha quanto essa, né, quanto o B3, e a gente vê que ela não tem dívida líquida acumulada, é um indicador, sem sombra de dúvida, muito bom. Além da dívida líquida sobre o patrimônio líquido, eu gosto muito de olhar qual que é a margem líquida da companhia, ou seja, qual que é o percentual de lucro que uma empresa tem em relação às suas receitas. Então, quando a gente fala de margem líquida, a cada R$100, então, que B3 fatura no mercado, a gente consegue perceber que desses R$100, R$44 são efetivamente de lucro líquido que a companhia coloca para dentro do seu caixa. O que é, gente, uma margem líquida extremamente alta. E ela existe justamente porque B3 ela atua em regime de monopólio hoje na nossa bolsa de valores. Não há nenhuma empresa além de B3 que faz, né, que desempenha essa função de atuar, de gerir a bolsa de valores. Ela não tem concorrente. E como então ela atua em um regime de monopólio, ela consegue cobrar o preço que ela quiser. Então, por isso, ela consegue ter uma margem líquida muito alta. E para o investidor, para o acionista, ser detentor das ações de uma empresa que tem uma margem líquida tão alta como essa, também é um excelente indicador fundamentalista. Além disso, eu gosto muito de olhar outros dois indicadores de rentabilidade, que são o ROI e o ROIC. E o ROI, ele mede a capacidade de uma empresa de gerar retorno para o seu acionista com base no seu patrimônio líquido. E aqui com o ROI de 18%, então, a gente percebe que B3 é capaz de gerar um lucro líquido de 18% em relação ao seu patrimônio líquido. Já o ROIC, ele mostra pra gente a capacidade da empresa dela gerar receitas, levando-se em conta tanto o patrimônio líquido quanto aquele dinheiro que ela capitaliza por meio do seu endividamento. E aqui a gente pode ver que o ROIC de B3 é de quase 14%. Tanto o ROI quanto o ROIC, quanto maiores, melhores, né? Estando na casa de 2 dígitos, acima de 10%, já são excelentes indicadores. Além disso, por meio desses indicadores aqui de crescimento, o CAGR receitas e o CAGR lucro, a gente pode ver que essa é uma empresa que teve um ritmo de crescimento de receitas nos últimos 5 anos de 33% na média.
e um crescimento de lucro nos últimos 5 anos de 13,5%. Então a gente pode ver, gente, que é uma empresa que não tem endividamento, que é uma empresa que tem uma margem líquida extremamente elevada, que tem um ritmo excelente de crescimento, tanto de receitas quanto de lucro. Então, com base, na análise de dados como esses aqui, a gente consegue ter ideia de onde a gente está se metendo. A gente consegue ter ideia se é uma empresa que apresenta ao longo dos anos bons ou maus resultados. E com base nisso, em outros dados que essa página aqui nos mostra, como por exemplo, a periodicidade do pagamento de dividendos, para quem gosta de receber dividendos, a gente pode, por esse tipo de análise, passar um pente fino e selecionar então as melhores ações para a gente investir. Lembrando, gente, que a análise fundamentalista ela envolve outras várias informações relativas às empresas. E existem hoje no mercado analistas de valores imobiliários que são pessoas especializadas em fazer esse tipo de estudo. Infelizmente, quando a gente fala de ativos de renda variável, quando a gente faz esse tipo de estudo, a gente tenta estimar quais vão ser os comportamentos desses ativos nos próximos anos, com base nos resultados que a gente teve até então. O que não nos traz garantia de absolutamente nenhum tipo de retorno, por mais que a gente estude e a gente fundamente as nossas escolhas por meio da análise fundamentalista. Tanto é que esses analistas que ficam o dia todo por conta de estudar essas empresas, eles constroem carteiras que muitas vezes trazem bons retornos, mas eles também escolhem muitos ativos que trazem prejuízos para o investidor. Justamente, gente, porque não há garantia de nada no mercado de renda variável. Então é importante você se interessar por aprender, a fazer análise fundamentalista, se interessar em aprender a utilizar os indicadores fundamentalistas para você selecionar os melhores ativos para sua carteira, mas é muito importante também que você tenha ciência de que isso são meramente estimativas, que não há garantia nenhuma de retorno quando você investe em renda variável. É muito importante você estar ciente disso para que você não coloque um percentual maior da sua carteira de investimentos em ativos arriscados que podem efetivamente te trazer prejuízo. Combinado? É muito importante você ter ciência disso. Então, gente, depois de mostrar para vocês todos esses indicadores, de mostrar por onde começa, a análise fundamentalista, a análise de indicadores fundamentalistas para a seleção dos melhores ativos para sua carteira de investimentos, que você agora então pode ter uma ideia de como você pode dar os primeiros passos. Quais são as suas primeiras análises que você deve fazer em relação a uma companhia, Analisar os endividamentos, analisar o nível de endividamento, qual que é o ritmo de crescimento da geração de receitas e de lucro, quais que são os indicadores de avaliação do preço daquela ação, o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial. E é com base nisso, então, que você faz esse tipo de análise, compara ações de mesmo setor de mercado para você decidir qual que é a melhor ação para você investir.